Vocês estão me vendo também? Eu não estou me vendo, onde que eu me vejo? Áudio funcionando. Diogo, obrigada. Rose, presente. Está tudo perfeito, sempre. Vocês estão me vendo e estão me ouvindo, né? Estão me vendo também? Sim. Então, vamos lá, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, né? Creio que a maioria do pessoal que está aqui, todo mundo já me conhece. Meu nome é Adriana. Nós somos da Compass. A Compass é uma empresa de Belo Horizonte. Nós trabalhamos com odontologia para dentistas e trabalhamos com tecnologia, né? Tecnologia para dentista. E dentro da Compass nós somos separados em alguns setores. Nós temos o setor de implante, o setor de prótese, o setor de ortodontia. E juntamente com a Abro, a Compass está desenvolvendo esse projeto bem interessante, esse projeto bem legal, para a gente aproveitar aí esse momento de angústia, esse momento de reclusão. Eu estou vendo alguns chats aqui, está um pouco baixo o áudio. Estamos vendo e ouvindo. Vê se consegue aumentar aí o áudio no seu computador. Porque aqui, acho que eu estou no máximo. Então, é isso. A Compass, junto com a Abro, está desenvolvendo esse projeto e o nosso foco, então, são os radiologistas, mas não só os radiologistas e as radiologias, como também os clínicos especialistas. Então, cada dia da semana, um especialista, um coordenador da área dentro da Compass vai vir aqui, vai dividir com vocês os nossos conhecimentos, vai dividir com vocês o nosso dia a dia, o nosso planejamento, o que a gente costuma fazer lá na Compass. Espero que vocês, então, acompanhem a gente nesses dias, nessa semana. Vamos fazer, então, da seguinte forma. Eu vou falando aqui, se por algum acaso acontecer alguma coisa do áudio estiver muito ruim, da imagem também está muito ruim, de não estar batendo o que eu estou falando com a imagem, porque pode ser que aconteça algum delay, vocês me avisam aqui, me mandam mensagem que eu recebo a notificação aqui e eu logo abro e vejo o que está acontecendo. Dúvidas, questionamentos, alguma coisa que pode ter ficado incompleta, alguma informação a acrescentar, alguma experiência para compartilhar, vocês fiquem à vontade, anota aí a sua dúvida, que no final a gente vai abrir esse espaço para discussão e depois a gente faz essa discussão. Por enquanto, vamos deixar o chat mesmo para qualquer intercorrência que aconteça durante a aula, vocês fiquem à vontade. Então, vamos lá. Como já adiantei um pouco aqui para vocês, né? Meu nome é Adriana, eu sou... Isso está aparecendo aí em vocês? Não sei. Meu nome é Adriana Elquimin, eu sou dentista, sou especialista em radiologia, e lá na Compass, então, como eu já avisei para vocês, a gente está dividido em setores. E nós temos os setores de orto, o doutor Diogo, o doutor Marcos, o Bruno também vai falar para vocês aqui nos outros dias, e o setor prótese, a doutora Priscila também, e o setor de cirurgia, que eu sou coordenadora, então, desses planejamentos de cirurgia, principalmente implante, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, e de cirurgia ortognática também, que a gente vai falar lá na segunda-feira que vem. Eu retorno para conversar de novo, para fazer um novo webinar de um assunto muito interessante também, que é o planejamento de cirurgia ortognática. Então, eu sou a Adriana, tá aí o meu contato, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo ou com a turma inteira da Compass, tem uma galera assistindo aqui hoje, vocês fiquem à vontade para entrar em contato com a gente lá e vamos conduzir aqui. Como? Apanhando aqui um pouco. Então, aqui estão as próximas aulas, né, os próximos webinars que vão ser feitos durante todos esses dias. Aquilo que eu falei, né, nós somos dentistas, além de a gente ser dentista, a gente é brasileiro, então a gente tem o atestado de criatividade, a gente tem
todas as capacidades para se renovar, para ser criativo. Eu acho que esse momento é o momento da gente expor essa criatividade, é o momento da gente renovar, né, a nossa profissão, da gente rever todas as coisas e vamos nos unir, estamos aí junto, dia 26 o doutor Diogo com a ortodontia digital, quais as possibilidades, no dia 2 o doutor Marcos falando bastante sobre a odontopediatria e a linha Compass Kit. Dia 6, eu novamente para falar um pouco do planejamento de cirurgia ortognática. E no dia 8, a doutora Priscila para falar de prótese. Tenho certeza que esse nosso cronograma ele é vivo, né? Ele é editável e vão vir outros webinars aí, até mesmo depois que esse momento passar, a gente com certeza vai estar junto aí. Então, vamos lá. Eu vim aqui hoje, então, para a gente falar sobre o Implant Guide. Vamos lembrar lá do nome da aula, né? Eu coloquei aquele nome grande de como que a transferência do paciente para a realidade virtual afeta, então, na precisão do procedimento cirúrgico. Primeiro, vamos falar, então, o que é o Implant Guide, o que é uma guia para cirurgia de implante. Eu sei que aqui na plateia a gente está um pouco dividido entre radiologistas, entre implantodontistas. Eu creio que deve ter clínicos geral, deve ter clínico geral também, deve ter outras especialidades. Fiquem à vontade para entrar nesse mundo um pouco diferente aí. Então, o que é uma guia de implante? A guia de implante, ela vai transferir de forma precisa o planejamento digital, planejamento virtual para o procedimento cirúrgico. Então, quando a gente fala, eu vou transferir o paciente para a realidade virtual, o que eu quero dizer com transferir o paciente para a realidade virtual? Esse paciente, eu vou fazer eu transfiro ele para o computador, né? Eu represento ele no software, nos diversos programas que a gente utiliza. Naquele programa, a gente faz, então, a gente faz o planejamento e depois o planejamento gera esse guia. Então, quando eu transfiro esse paciente para a realidade virtual, a transferência do planejamento, o guia, tem total relação a qualidade com o guia com a qualidade da transferência do paciente para a realidade virtual. Então, quando eu falo realidade virtual, o que eu quero dizer com realidade virtual? É pegar aquele meu paciente e trazer ele para dentro do software, trazer ele para dentro do computador. E a gente vai falar bastante aqui nas guias de implante e nos outros produtos também, da Compass em geral, a gente vai falar totalmente dessa transposição. Porque quando a gente faz um produto de odontologia digital, de CAD/CAM, uma odontologia, um serviço tecnológico de odontologia, a gente vai transpor aquele paciente para a realidade virtual. Como que eu transponho esse paciente para a realidade virtual? Através de exames digitais. Esses exames podem ser a tomografia, os modelos e as fotografias, e a gente tem também diversos outros exames, mas a nossa maior oferta de exame mesmo, ela está na tomografia, nos modelos digitais e nas fotografias. Então, eu transponho aquele paciente para a realidade virtual e aí a qualidade desses exames, ela está completamente ligada à qualidade do produto final. Porque se eu tenho um exame de qualidade ruim, aquele produto final, aquela guia final, a prótese final, ela não vai ser uma prótese de qualidade. Então, a gente vai falar hoje aqui bastante como que essa qualidade dos exames, essa qualidade da transposição da realidade virtual, ela afeta na qualidade do produto final, seja ele CAD/CAM ou outro produto de odontologia digital. Então, eu transferi o meu paciente para a realidade virtual, aqui no caso do planejamento para implantes mesmo é dessa forma. Eu transfiro o paciente para a realidade virtual, aqui eu tenho tomografia e modelo, né? É assim que a gente faz o planejamento de implantes, com tomografia e modelo, então, é essa tomografia e esse modelo que é a representação do meu paciente no ambiente virtual, no software e o que eu estiver usando. Eu transponho esse paciente para a realidade virtual e lá eu vou fazer o planejamento do procedimento devido.
seja esse procedimento uma prótese, um implante, uma cirurgia ortognática, eu simulo o procedimento no software, na realidade virtual. No caso do implante mesmo aqui, eu tenho a tomografia, e da tomografia, então, eu uso também os modelos, eu sobreponho os modelos. Aqui a gente faz até o enceramento também, exemplificando as próteses que vão ser usadas depois desses implantes, a reabilitação protética, e eu faço a simulação, então, da posição do implante. Depois que eu fiz a simulação da posição do implante, eu tenho, então, o guia. Esse, então, é o guia de cirurgia de implante. Para quem aí, para os radiologistas ou para as outras especialidades que não conhecem, não têm intimidade com as guias, essas são as guias. A gente tem 2 tipos de guia, a gente vai falar bastante também, as guias totais e as guias parciais. Então, transferi o meu paciente para a realidade virtual, depois fiz o planejamento do procedimento, vou gerar o guia. Esses guias, eles são prototipados, eles são de impressora 3D, eles são impressos em resina acrílica, né? E esses anéis, que é o que a gente chama de anilha, são anéis metálicos da marca do implante que vai ser utilizado. E é essa guia, então, que vai ser utilizada no procedimento cirúrgico. Então, a gente transpôs o paciente para a realidade virtual, planejou, gerou um guia. Agora, esse guia, ele vai ter a função de passar o que foi planejado de forma assertiva, de forma sensível, de forma bem de acordo com o planejado, ele vai transferir tudo isso para o procedimento cirúrgico. E a cirurgia guiada, ela tem aí, então, diversos fatores positivos. A gente pode falar aqui bastante do que é favorável, do que não é favorável para a guia, mas a gente tem ainda muitos fatores favoráveis para as guias de implante. A cirurgia guiada, ela fala-se também da cirurgia guiada como a cirurgia sem cortes. Eu ainda não gosto de falar muito sobre essa questão de cirurgia sem cortes, porque esse termo cirurgia sem corte, ele carrega todo ele carrega todo um histórico, toda uma energia negativa de um passado, né? Por quê? Porque existem 2 gerações de cirurgia guiada. Existe aquela primeira geração da cirurgia guiada, foi ela que gerou esse mal-estar, esse desentendimento com o guia, porque a tecnologia usada ela era diferente. Antes, aquela primeira geração da cirurgia, ela era feita única e exclusivamente com a tomografia. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje que quando a gente faz só com a tomografia, a gente não tem uma guia estável, a gente tem uma guia que se movimenta. E o que acontecia então? As guias eram feitas única e exclusivamente na tomografia. Essa guia ela não era estável. A guia, quando ela não é estável, ela não reproduz o que foi planejado. Então, se a gente planejou o implante naquela posição, a guia mexeu, aquele planejamento ele não está então de acordo. Aquela guia então não está de acordo com o planejamento. Então a gente vai ver as qualidades de uma boa guia e a principal é essa guia ela ser estável em boca. Então essa primeira geração trouxe esse pesar dessa cirurgia. Várias cirurgias deram errado porque elas eram feitas exclusivamente na tomografia. Essa guia não era estável, não reproduzia o que foi planejado e os implantes, na maioria das vezes, eles não vingavam, né? E aí a gente vê, então, já tem um tempo, então, os modelos digitais, eles ficaram muito mais acessíveis, os scanners de bancadas, os scanners intraorais, eles estão hoje muito mais acessíveis. E aí, então, veio a segunda geração da cirurgia guiada. Essa segunda geração, que é o que a gente vai falar aqui hoje, é quando a gente une a tomografia e o modelo. Então, a gente consegue, na tomografia, ter a visibilidade daquela disponibilidade óssea e das estruturas adjacentes, e no modelo eu faço, a guia ela é feita, então, no modelo. Então, quando a guia ela é feita no modelo e não na tomografia, eu tenho um encaixe perfeito desse guia, desde que o modelo ele seja um modelo de qualidade. Então, quando eu tenho esse encaixe, essa guia não bascula, essa guia não mexe. Então, quando a gente tem uma guia estável, essa guia reproduz aquilo que foi planejado. Então, hoje a gente tem
os estudos mostram as taxas de sucesso bem diferentes daquelas taxas anteriores. Então, e também porque a cirurgia sem corte, além de carregar esse termo, a maioria dessas cirurgias elas são feitas sem o corte, mas em algumas situações, principalmente se houver necessidade de algum enxerto, de alguma plastia óssea, a gente vai ter que fazer a incisão e vai abrir sim. Mas a maioria das cirurgias elas são feitas sem corte e isso traz uma gama de qualidades, uma gama de pontos positivos da cirurgia, principalmente relacionados ao conforto do paciente, ao tempo de cirurgia, às complicações pós-cirúrgicas, a possibilidade de complicação pós-cirúrgica é muito menor. Então, a gente tem todas várias qualidades para cirurgias guiadas. Então, vamos lá. Eu falei que a gente possui principalmente dois tipos. A gente possui dois tipos de guia para implante. A guia parcial e a guia total. Então, quando que eu vou indicar em quais pacientes que vai ser utilizado a guia parcial, em quais pacientes que vai ser utilizado a guia total? Bom, a guia parcial. O que é uma guia parcial? Um momento. A guia parcial, ela é utilizada para aqueles pacientes que possuem dentes, ou seja, o paciente ele possui dente fora da área onde que vão haver os implantes, porque às vezes o paciente tem um dente e vai ser naquele lugar que vai ser implantado. Então, a guia parcial ela é indicada para os pacientes que possuem dentes. Por quê? Porque essa guia ela vai ser suportada por dente. Então, são pacientes que possuem dentes, são desdentados parciais, 1, 2, 3, 4, 5 implantes, desde que esse paciente ele tenha dentes e que esse dente ofereça suporte. Não adianta o paciente ter poucos dentes, ter vários dentes e esses dentes não oferecerem suporte. Porque essa guia, então, vai ser uma guia dento e, às vezes, dento mucossuportada. A gente possui 3 tipos de guia. A gente tem uma guia dento-suportada, ou seja, vai ser aquela guia que ela vai encaixar nos dentes próximos à região de implante. Na maioria das vezes é um implante para 2 implantes, então vai ser aquela guia que ela vai ser totalmente suportada por dente. A gente tem um segundo tipo de guia, que é a guia dentomucossuportada. Ela é principalmente para aquelas regiões onde que a gente tem um espaço maior edêntulo. A gente tem então uma área edêntula maior que essa guia então, ela vai ser suportada pelos dentes e vai ser suportada pela mucosa também ao redor dessa área edêntula, ao redor da área que vai ser suportada, que vai ser implantada. E o terceiro tipo de guia é a guia que é totalmente mucossuportada, ou seja, aqueles pacientes que não possuem dentes ou que os dentes não oferecem um suporte suficiente. Se a gente pegar uma escala de assertividade, de sensibilidade, de guia, a gente tem essa ordem. As guias dentossuportadas, depois se vocês tiverem a oportunidade de ter em mãos uma guia e um modelo, até mesmo a guia e o paciente, vocês vão observar que a guia dentossuportada, ela encaixa no dente e às vezes tem até uma certa dificuldade da gente tirar aquela guia ali, porque o dente ele tem todas as suas retenções que possibilita que aquela guia se encaixe e estabilize. Quando você tem uma guia dentomucossuportada, então você já tem um pouco mais de ausência de dentes, e a guia mucossuportada, ela tem o mesmo suporte, a mesma retenção que uma prótese total tem. E a gente tem aí uma mucosa que é um pouco mais lisa, não tão acidentada, escorregadia também. Então, essa guia, a guia mucossuportada, ela está, então, nessa ordem de terceiro lugar de assertividade, mas também são guias muito assertivas, desde que elas sejam feitas da forma correta. Então, a guia parcial, ela vai ser dento-suportada ou dento-mucossuportada, porque eu vou ter dente ali para suportar esse guia, para encaixar o guia. Então, o pino de fixação é opcional. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o que é o pino de fixação. Às vezes, quem já tem contato com o kit de cirurgia guiada já deve saber o que é o pino de fixação. Esse pino de fixação, nas guias parciais, eu gosto de colocar para as áreas com extensas, edêntulas, e para as extremidades livres.
porque ali a gente coloca esse pino de fixação, então é um alfinetinho mesmo que coloca no guia, esse guia fica fixo ali, a gente faz as fresagens, desce o implante, depois tira o pino de fixação e tira o guia. Esse pino de fixação ajuda essa guia a não movimentar durante a cirurgia. Então, qual que é o meu paciente ideal, então, para fazer essa cirurgia, para utilizar, então, a guia parcial? Ele tem que ser um paciente, então, com dentes. Esse paciente tem que ter ao menos 3 dentes sem metal. Eu vou mostrar para vocês o porquê que ele tem que ser sem metal, porque quando tem metal, a tomografia ela dá uma estourada. Então, eu tenho que ter 3 dentes sem metal. Esses 3 dentes, eles têm que estar distribuídos dos 2 lados, tem que estar distribuído nas 2 arcadas, de um lado e do outro. Não pode, eu tenho 5 dentes, mas só do lado direito, não tem nenhum do lado esquerdo. Vou mostrar para vocês o porquê que a gente tem que ter uma estabilidade entre os 2 lados, mesmo que o implante é só de um lado. E esses 3 dentes, esses 3 dentes, eles não podem ter mobilidade, porque a gente pensa sempre naquela questão. O guia, ele vai ser encaixado e ele vai ser feito o implante, de acordo com o planejado. Se esse guia mexe na posição, o que foi planejado não vai ser obedecido durante a cirurgia. Então, esses dentes, eles não podem ter mobilidade. Então, primeiro a gente tem que fazer essa triagem e selecionar se esse paciente vai encaixar na parcial ou na total. Se esse paciente, ele possui os 3 dentes sem metal, esses dentes eles estão distribuídos nas 2 hemiarcadas e eles não possuem possibilidade, então eu creio que é um forte concorrente para a gente fazer uma guia parcial. Então vamos lá. Para fazer a guia parcial, então, qual que é a documentação necessária? Eu preciso essencialmente para a guia, né? Depois existem também as reabilitações protéticas, até mesmo o provisório imediato que pode ir junto com o guia. Aí a gente vai utilizar também fotos para, né, para fazer escolha de cor e tudo, mas exclusivamente para o guia parcial eu preciso desses 2 exames. Eu preciso da tomografia do paciente e eu preciso do modelo digital. Então vai ser essa tomografia e esse modelo que vai transportar o paciente para a realidade virtual. E vai ser a qualidade da tomografia e do modelo que vai determinar a qualidade do meu guia. Tudo bem? Então, vamos lá. A tomografia. A tomografia para cirurgia para guia parcial. Quais são as características da tomografia ideal? Primeiro, ela tem que ser uma tomografia cone-beam, uma tomografia odontológica. A gente pede para que seja uma tomografia cone-beam. Uma tomografia atual. A tomografia atual, por quê? Porque os nossos pacientes, eles são a biologia, eles estão em constante alteração, em constante modificação. Então, se eu tenho uma tomografia de 6 meses atrás, a gente tem que parar e pensar o que é atual. Porque o que é atual também ele pode mudar de paciente para paciente. Se eu tenho um paciente mais idoso, um paciente que fez extração, então quando se faz extração, a gente sabe que existe aquela perda de osso. Um chat aqui. Em vez de modelo físico, podemos utilizar o escaneamento em substituição? Dilene, já vamos discutir sobre isso agora, tá? Isso tá aqui, vou falar sobre isso também. E qualquer coisa, vai anotando as suas dúvidas, que no final a gente faz toda essa discussão de todas as dúvidas. E às vezes algumas coisas vão ser solucionadas também aqui durante a aula, mas vai anotando tudo aí, que já já eu falo dos modelos, tá? Então, a tomografia atual. Então, se o paciente fez diversas extrações, a situação óssea desse paciente continua a mesma, já mudou? É um paciente de tratamento ortodôntico de 6 meses para cá? É um paciente com doença periodontal? Então, a gente tem também que parar e pensar que os pacientes, eles mudam com o tempo. Existem essas mudanças. Então, o que para um paciente 6 meses é atual, talvez para outro paciente não é. Porque se a gente vai reproduzir aquele paciente na realidade virtual, eu tenho que reproduzir ele da forma exata do dia que eu vou fazer a cirurgia. Da mesma forma, não adianta o paciente fazer a tomografia hoje, eu faço a guia hoje e só faço a cirurgia de implante daqui 6 meses, 1 ano. Eu tenho, então, aquela guia, ela é para ser utilizada de forma imediata, da mesma forma que os exames também sejam os mais imediatos possíveis. A tomografia em arquivo DICOM. Desculpa aí os radiologistas,
e aqueles também que já têm o costume de trabalhar com tomografia. Mas o que é o DICOM? O DICOM é o formato original da tomografia. Igual na fotografia a gente tem o JPEG, a gente tem o GIF, a gente tem diversos formatos, a tomografia também ela pode estar em diversos formatos. Mas o DICOM, ele é o formato original que sai da tomógrafa. O DICOM é o formato da linguagem universal dos exames de imagens. Então, toda máquina, todo scanner, todo exame de imagem, a máquina que gera aquela imagem, ela gera em formato DICOM. Só que o que acontece? O DICOM é um arquivo muito grande. Na verdade, o DICOM nem é um arquivo, o DICOM é uma pasta, e dentro dessa pasta tem dezenas e até centenas de arquivos. Como é um arquivo muito pesado, as radiologias, então, elas têm o costume de transformar esse DICOM em um outro formato, tanto um formato para visualização ou até mesmo no PDF, para ficar mais fácil da gente visualizar, para ficar mais fácil de ver no computador, no celular ou até mesmo impresso. Então, as radiologias, elas têm o costume de transformar em DICOM. Então, para os dentistas clínicos, na hora que for solicitar um exame de tomografia, tanto para implante ou de qualquer outro serviço que é realizado na Compass, peça em formato DICOM. Provavelmente eles vão te passar um CD ou alguns sites de radiologia já suportam o formato DICOM, você pode baixar pelo site. E também a gente tem aí os sites de transferência, Dropbox, WeTransfer, que pode fazer também esse transporte desse DICOM. Então, não esquece de colocar lá DICOM. E para os radiologistas, por que DICOM? Porque a gente não vai mexer com as imagens, com as fotos. A gente vai mexer com o escaneamento ali daquele osso do paciente. Então, a gente precisa de todos os cortes, de todas as localizações. Então, por isso que essa tomografia, ela tem que ser em arquivo DICOM. A tomografia, ela tem que ser da arcada completa. Ah, Adriana, mas eu vou fazer só um implante lá no dente 16, eu preciso do lado esquerdo? Sim, precisa. Eu vou mostrar aqui para vocês, por uma questão de estabilidade, a mesma questão dos dentes, por que o dente tem que ser dos dois lados, a tomografia também tem que ser. Porque eu tenho que, essa guia, ela tem que estar estável, e às vezes um pouquinho que está levantado do lado esquerdo, que é lá no 26, isso pode afetar no 16, sim. Então, por isso que a gente pede que essa tomografia seja da arcada completa. E o uso de afastador labial. Por que o afastador labial? Quando a gente faz o afastamento labial, seja com afastador ou com rolete de algodão ou com gaze, a gente descola o lábio, né, ali da tábua óssea vestibular, e a gente tem, então, uma melhor visualização dos limites ósseos. Então, na hora de planejar, eu consigo ver ali de uma forma mais assertiva qual que está essa altura óssea. Então, a gente pede para usar o afastador labial. Tomografia odontológica, CONIBIN, mais atual possível, arquivos em formato DICOM, arcada completa e afastador labial. Tudo bem? E os modelos? Vamos lá, já fizeram a pergunta de como que a gente vai fazer com os modelos, então. O modelo, ele é digital, tá bom? Só lembrando também que ele tem que ser atual. Ele tem que ser atual, de preferência, o mais atual possível, e que a tomografia e os modelos eles sejam feitos no mesmo dia. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que a segunda geração da cirurgia guiada, ela casa a tomografia com o modelo? Então, eu tenho que casar a tomografia com o modelo da forma mais bonitinha, mais perfeitinha, que tenha uma concordância dos limites dos dentes e das coroas, o melhor possível, que isso também que vai determinar a qualidade do meu guia. Então, o modelo ele tem que ser tão atual quanto a tomografia. E é aquela questão, não adianta o modelo ser antigo e a tomografia ser nova. Não adianta a tomografia ser nova e o modelo antigo ou os dois antigos. Eu preciso que os dois sejam atuais, porque os dois sendo do mesmo momento, eles vão casar da forma adequada. Os dois sendo atuais, eles vão encaixar na boca do paciente também da forma adequada. Só voltando um pouco no outro slide, teria necessariamente manter a oclusão dos dentes afastados? Sim! Que bom que vocês me lembraram, eu estava esquecendo, né?
Eu vou mostrar depois. É bom também que esse paciente faça com a boca entreaberta, um pouquinho aberta, não precisa ser muito aberta, só mesmo quando ele faz a desoclusão, para que libere a oclusal daqueles dentes, né? Com a boca entreaberta, para eu ter uma melhor visualização ali da oclusal dos dentes. A gente consegue fazer o planejamento com o paciente em oclusão? Na maioria dos casos, sim. Mas é bom que a boca seja um pouquinho aberta para a gente casar melhor a tomografia com os modelos. Porque se o paciente está em oclusão, uma oclusal, ela tampa a outra e eu não consigo ter a visualização para eu casar modelo com tomo. É isso? Sim, é melhor até que seja um modelo digital, menor quantidade, tá. Vamos deixar, se a gente puder deixar os comentários para depois, é melhor, porque senão eu vou ficar parando muito. Mas podem ficar à vontade também, se vocês quiserem. Voltando ao modelo digital, então. Modelo mais atual possível, de preferência no mesmo dia da tomografia. Como que eu adquiro um modelo digital? Como que eu faço para ter um modelo digital? A gente tem duas formas de ter um modelo digital. A gente pode ter esse modelo de uma forma direta e de uma forma indireta. A forma indireta é quando eu vou moldar o paciente e vou escanear a moldagem ou o modelo. E a forma direta é quando eu elimino a moldagem e eu faço o escaneamento direto da boca do paciente. A gente consegue trabalhar dessas duas formas. Bom, a primeira forma, o modelo digital indireto, então, que é o scanner de bancada. A gente pede para que seja um modelo de trabalho em gesso. É possível fazer o escaneamento da moldagem? É possível, mas eu mesmo particularmente não tenho uma boa experiência com moldagem com escaneamento de moldagem, porque na hora que vai escanear essa moldagem, a moldagem ela pode fazer uma sombra e algumas áreas não serem bem copiadas no escaneamento, e pode acontecer também o seguinte, para os radiologistas também que devem estar ligados nessa questão. Quando o dentista ele manda para a gente a moldagem, é muito mais fácil você notar erro, bolha, distorção no gesso, no gesso vazado, do que na própria moldagem. Às vezes você molda o paciente e ali na moldagem você não tem tanta destreza para ver se alguma coisa saiu errado. Então, é melhor, eu prefiro, então, se for da forma indireta, que faça a moldagem e que vaze o gesso para fazer o escaneamento do gesso. Adriana, mas na minha cidade não tem nenhuma radiologia, ou se for da radiologia mesmo, aqui a gente não tem scanner de bancada. Manda o modelo digital, modelo em gesso, desculpa, para gente, embala no plástico bolha, num jornal, porque a gente sabe como que é o correio, né? E aí embala direitinho, manda para a gente pelo correio que a gente digitaliza esse gesso aqui. Como que eu moldo esse paciente, então? Eu posso moldar esse paciente, a gente pede para que seja um modelo de trabalho. Quando a gente fala um modelo de trabalho, uma melhor moldagem possível, a gente logo já pensa no silicone. Só que eu mesmo prefiro falar que essa moldagem, ela pode ser feita com o material que você tem mais destreza, tem mais intimidade para trabalhar. Desde que você desde que você siga todas as instruções, desde que você obedeça todo o processo daquele material. Então, porque às vezes tem gente que trabalha todo dia nas clínicas de radiologia mesmo, eu moldo ali todo santo dia 10 moldagens, 20 moldagens com alginato, dá uma silicone na mão dessa pessoa que talvez a moldagem com alginato vai ser melhor. Então, desde que você respeite as propriedades desse modelo, desse material, você pode moldar tanto com alginato ou com silicona. Mas o vazamento, a gente pede que esse vazamento ele seja feito em gesso tipo especial, que a gente também já elimina as distorções possíveis desse gesso. Então, moldou o paciente, vazou em gesso especial, e a gente vai fazer o escaneamento, então, desse gesso. E vai ter esse modelo digital. A segunda possibilidade, então, é a forma direta
de modelo digital, é pelo escaneamento intraoral. Então, não vai haver nenhuma moldagem, a gente vai fazer o escaneamento direto da boca desse paciente. E quando me perguntam qual que é melhor, bom, os dois, desde que eles sejam feitos da forma adequada, eles vão funcionar da mesma maneira. O escaneamento intraoral, infelizmente, ele ainda apresenta certas distorções. É engraçado que há uns 4 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com as guias, quando eu comecei a trabalhar com o CAD/CAM, escaneamento intraoral ele era muito raro. A gente recebia muito modelo de gesso. E agora é muito raro a gente receber o gesso. Então, já existe uma disponibilidade no mercado, já existem inúmeras marcas, já se tornou muito mais acessível o escaneamento intraoral, ele já se tornou muito mais acessível, mas infelizmente ainda existem algumas taxas de distorção. A distorção do escaneamento intraoral, já tem estudos aqui, eu posso compartilhar com vocês depois, em que existem as distorções e as distorções elas são mais comumente na região posterior, ou uma expansão ou uma retração da região posterior desse modelo. Varia de marca para marca, varia também da calibração daquele scanner, varia também da forma com que esse escaneamento está sendo feito. Então, assim, o escaneamento intraoral, ele ainda é passível de erro. Eu vejo muito menos erro no escaneamento intraoral do que no modelo de gesso. Ah, porque o modelo de gesso não é bom? Não, não é que o modelo de gesso não é bom. A gente nunca vai aposentar o modelo, acho que talvez aposente, mas a moldagem ela não é ruim, é igual mesmo comparando a tomografia com a radiografia. É uma tecnologia diferente, tem a mesma função. Só que o modelo de gesso, ele possui um processo. Ele vem desde a escolha da moldeira, da manipulação do alginato, do qual material que vai ser utilizado, do vazamento, do armazenamento. Então, quando a gente tem todo um processo, esse processo, ele é passível de erro. Então, quando a gente tem um processo muito longo, com muitos passos, eu tenho muita possibilidade de erro. E já o escaneamento intraoral, ele é muito mais tranquilo de se fazer. Ele é uma coisa só, ele tem um passo só. Então, a chance de você errar no escaneamento intraoral ainda é muito menor. E, além da gente eliminar a moldagem, o gesso, toda a sujeira, o espaço que ocupa, e cada dia o escaneamento intraoral está ficando mais assertivo e melhor ainda. Espero que respondi a pergunta aí, então a gente discute mais para o final, então. Eu preciso, então, ter um modelo digital e ele pode ser do escaneamento de gesso ou do escaneamento intraoral. Se esse paciente, na região onde que vai ser feito os implantes, ele possui uma prótese removível ou então um provisório que ele pode ser retirado, a gente pede, né, na medida do possível, se for possível, que esse modelo ele seja feito sem essa prótese. Na tomografia também, principalmente se tiver metal, a gente pede para que esse modelo ele seja feito sem a prótese. Por quê? Porque o guia ele vai ser feito em cima do modelo. Esse guia ele sendo feito em cima do modelo, esse guia ele vai ser utilizado lá no momento da cirurgia sem essa prótese, porque eu vou retirar a prótese, eu vou retirar o provisório para eu colocar o guia e fazer e colocar aqueles implantes, posicionar aqueles implantes na posição. Então, se eu vou retirar essa prótese, se eu vou retirar esse provisório no momento da cirurgia, eu preciso que esse modelo ele seja a representação do que vai ser do paciente no momento da cirurgia. Então, se ele vai encaixar sem a prótese, sem o provisório, eu peço que esse modelo ele seja também sem a prótese, sem o provisório. Se possível, fazer os dois, com a prótese e sem a prótese. Ah, mas está querendo demais. Então, com a prótese, ele não é obrigatório. Quando a gente tem uma ausência de 1, 2 dentes, é muito tranquilo, porque a gente tem as referências ali do antagonista e dos dentes vizinhos. E aqui, nesse planejamento, a gente vai fazer também o estudo da saída protética desses implantes. Então, quando eu tenho a ausência de um implante, de um dente,
Eu posiciono, eu faço o enceramento de um dente ali, e ali eu faço o estudo da saída protética. Agora, se eu tenho uma ausência extensa de dentes, na hora que eu for fazer o enceramento para estudar, fazer o estudo da saída protética, eu não tenho muita referência. Alguns mandam um antagonista, o antagonista é bom para a gente ter essa referência, então, mas mesmo assim, eu não tenho ali a referência dos tamanhos, dos desenhos dos dentes, e aí a gente pode fazer, pode atrapalhar um pouco nesse estudo da saída protética. Então, se é feito a moldagem também com a prótese, essa moldagem com a prótese, ela serve para isso, para eu fazer o estudo da saída protética desses implantes. Então, vamos lá. Vamos abrir um planejamento aqui, que eu vou mostrar para vocês, então, como que é feito todo esse processo, tanto esse processo de tomografia, de casar a tomografia com o modelo e de posicionamento dos implantes. Então, aqui eu tenho um paciente, né? Eu tenho esse meu paciente aqui, e eu tenho a tomografia dele. Então, aqui são os DICOMs, porque quando eu tenho DICOM, eu consigo correr os cortes, tá vendo? Para os não radiologistas. Então, eu consigo correr esses cortes. E eu vou fazer, então, a segmentação, a representação 3D da tomografia. Gente, essa representação 3D, ela é meramente ilustrativa e ela vai servir para a gente casar a tomografia com o modelo. Todo o planejamento de posicionamento de implante, ele é feito na tomografia. Deixa eu puxar aqui. Ele é feito nos cortes DICOM, né, da tomografia. Eles não são feitos de forma alguma na representação 3D dessa tomografia. Então, eu tenho aqui, então, eu transferi o meu paciente para a realidade virtual. Eu tenho aqui agora a tomografia e o modelo desse paciente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora, então, casar essa tomografia com esse modelo. E eu tenho, então, essa situação, onde que eu casei tomografia com modelo. E como que eu faço esse casamento? Eu vou identificar na tomografia e vou identificar no modelo os pontos iguais. Uma cúspide de dente aqui, a mesma cúspide de dente aqui. Então, por que que esses dentes eles não podem ter metal? Porque se todos os dentes tiver metal, essa tomografia vai estar toda estourada. Então, esse paciente ele já tem uma quantidade considerável de metal, mas eu tenho dentes livres de metal. Então, quando eu tenho esses dentes livres de metal, eu procuro uma estrutura aqui e procuro essa estrutura ali. Se todos os dentes tiverem metal, eu não vou conseguir achar uma estrutura que coincide nos dois exames. Então, feito então o casamento de tomografia e modelo, eu tenho o que a gente chama aqui do exame duplo, né, de conjunto. Ele tem a tomografia, então eu tenho todas as referências de disponibilidade óssea, de estrutura anatômica, e eu tenho esse modelo, então, depois que vai ser feito, a guia vai ser feita em cima dele. Então, por que também que os dentes eles não podem estar todos de um lado só? Porque se esses dentes eles estiverem todos de um lado só, ou se a tomografia ela for parcial, ela for só do lado, aqui no caso do lado direito, eu vou ter um encaixe, eu não tenho referência se esse encaixe do outro lado, onde está faltando o dente, ou onde está faltando tomografia, eu não tenho a referência se esse encaixe ele está perfeito. Então, por mais que o implante ele vai ser feito do lado direito, se o lado esquerdo apresenta uma pequena báscula, essa pequena báscula do lado esquerdo, ela pode afetar o implante do lado direito, sim. Então, é por uma questão de estabilidade e da gente representar esse paciente da melhor forma possível e casar esses dois exames. Casado, então, esses dois exames, vou só omitir o osso aqui. Nesse caso, a gente tem também o antagonista. A gente vai fazer, como esse paciente ele não tinha a moldagem sem a prótese, a gente vai fazer o enceramento diagnóstico. Esse enceramento diagnóstico, ele não significa que a prótese desse paciente vai ser exatamente dessa forma, mas o interessante é que esses dentes, né, esses dentes encerados, eles estejam na mesma posição onde que vai ser a prótese. Nesse caso aqui mesmo vai ter a extração desse dente. Então, a gente faz o enceramento no planejamento, né, com a posição desses dentes da melhor forma possível.
Posicionado os dentes, então eu casei, então esse meu paciente, ele já está de forma completa aqui, transportado para a realidade virtual. A gente vai agora, então, posicionar os implantes. E vai ser aqui, nesse momento, que a gente vai posicionar os implantes e que diversas coisas vão ser determinadas. Então, aqui, a gente vai posicionar esses implantes e aí aqui a gente vai determinar todas as características desse implante. Vamos pensar aqui, esse mesmo aqui é o implante desde 37. Aqui, eu peço desculpa para vocês, é porque eu estou no meu computador não tem a biblioteca certinha dos implantes, por isso que ele está esse quadrado aqui, mas os planejamentos eles são feitos com o arquivo bonitinho, com o formato bonitinho do implante. Então, aqui eu tenho o implante 37, é um implante Cone-Morse, né, o dente, um implante de diâmetro de 4 e de comprimento de 8. Então, aqui eu determino todas essas características. Eu determino a largura, a altura, a profundidade desse implante. Aqui mesmo a gente tem, olha, que esse implante, ele está infraósseo, 1 milímetro. Ele está de distância do teto do canal, ele está 1,43 milímetros entre 1 milímetro e 1,5 milímetro. Eu tenho aqui a distância que ele está das corticais, eu tenho uma angulação que esse implante está, e aqui é o implante 37. E eu tenho aqui no dente 37, onde que ele está com a saída protética. Então, eu consigo aqui determinar se vai ser uma prótese nos anteriores, principalmente, se vai ser uma prótese parafusada, se vai ser uma prótese cimentada. Aqui mesmo, vamos pensar em outro implante. A gente tem aqui o implante 45, ele é um implante agora de 4x7. Então, aqui, olha, eu tenho que a proximidade que esse implante está da saída do nervo, eu tenho a proximidade que ele está do teto do canal, eu tenho aqui o quanto que esse implante está infraósseo, aqui ele já está um pouco mais infraósseo, ele está a 2 milímetros, ele está agora, a distância que eu tenho, esse contorno vermelho aqui, ele é o modelo, ele é o modelo digital. Então, como na tomografia Cone-Beam, a representação da mucosa, ela não é uma representação muito confiável, esse modelo aqui que vai me falar que é a mucosa. Então, esse contorno aqui, ele é a mucosa lá do modelo, ele é a mucosa que foi moldada no modelo. Então, eu tenho aqui, esse implante, ele foi posicionado propositalmente nessa posição, né? Eu tenho aqui que ele está 3,8 de transmucoso, mas aqui a gente fala de transmucoso pré-operatório, porque depois da cirurgia vai haver uma cicatrização dessa mucosa, ela vai reduzir alguns implantes, alguns alvéolos, né, o osso, ele tem aquele formato, né, fininho, pontudo, então a gente posiciona esse implante mais profundo e na hora da fresagem, essa ponta de osso, ela vai se perder, então esse transmucoso, ele vai descer, mas mesmo assim a gente consegue ter uma previsibilidade de qual componente que vai ser utilizado. Então aqui várias coisas podem ser determinadas, isso totalmente de acordo tanto com o posicionamento dos implantes quanto da reabilitação protética, o tipo de implante, o tipo de conector, esse implante é um implante anterior, vamos deixar ele um pouco mais infraósseo, ficou muito infraósseo, eu não tenho conector nesse tamanho, vamos deixar ele um pouquinho mais alto. Então, é nesse momento aqui que a gente vai determinar todo esse posicionamento do implante. Então, determinou o posicionamento do implante, eu tenho aqui todas as saídas protéticas de como que vai estar, aprovado aprovado esse planejamento, aprovada a posição dos implantes, a gente vai passar então para a confecção do guia. Essa guia, então, ela é desenhada no software. Nesse caso, eu preferi fazer repartido. Esse implante, ele vai ser extraído. E aqui, como a gente tinha os implantes dos dois lados, e às vezes essa quantidade, essa guia muito extensa,
a gente tem um pouco de dificuldade no eixo de inserção. Então, eu prefiro fazer guias segmentadas. Então, ele primeiro vai fazer a cirurgia de um lado para depois fazer a cirurgia do outro lado. Pode ser no mesmo dia ou em dias diferentes. Então, aqui, isso que vai ser o pino de fixação, tá vendo? A gente tem aqui uma extremidade livre, então essa guia aqui na frente, ela tá apoiada por dente, ela é dento-suportada, e aqui atrás ela tá apoiada em mucosa, então é uma guia dento-mucosuportada. E aí, então, a gente lança esse pino de fixação no kit. Vem a lança, né, primeiro para você fazer a perfuração e depois vem o pino de fixação. Esse pino de fixação, ele fica, então é um alfinetinho mesmo, ele fica com a cabecinha aqui para fora. A gente faz as fresagens, desce o implante, retira o pino de fixação e retira o guia. Mais uma mensagem aqui, quem faz o escaneamento da futura prótese, o próprio lábio ou o CD que faz, ou só o CD, a próprio planejamento? Para o planejamento de implante, a gente faz esse planejamento em conjunto com o cirurgião. O cirurgião, ele pode colocar o protesista junto com o planejamento para decidir junto, né, aquela saída protética, aquela posição do implante e saída protética, mas esse planejamento aqui, ele é feito em conjunto com o cirurgião. E aí existem as diversas formas de prótese que vão vir após esse implante. Existem as próteses imediatas, existe o provisório imediato que já pode fazer nesse exato momento aqui, as outras próteses, a Pri pode falar depois um pouquinho para vocês. As próteses do CAD/CAM, elas seguem um raciocínio muito parecido com as próteses tradicionais. Só que agora, em vez de a gente fazer diversas moldagens, vão ser feitos escaneamentos. E aquela prótese, então, ela vai ser feita ali de uma forma digital. Depois eu falo um pouco mais sobre essas próteses, vou guardar esses questionamentos aqui para a gente seguir o fluxo da aula. Mas as próteses na Compass, elas são desenhadas por protéticos e protesistas especializados em CAD/CAM, em conjunto com o profissional responsável pelo caso. Tudo bem? Então, vamos voltar. Esse, então, é como que é feito o planejamento então, da cirurgia guiada parcial. Dessa forma com que a gente faz, então, o planejamento, depois é feito o desenho do guia, e esse guia, ele é, então, prototipado na impressora 3D, em resina acrílica, biocompatível e translúcida. Você recebe no seu consultório, então, a guia já pronta. Lembra que eu falei das anilhas? A anilhas é aquele anelzinho de metal que a gente coloca na perfuração do implante. Aquele anel, ele é referente à marca do implante que vai ser utilizado. A Compass, ela possui uma biblioteca aberta, ou seja, a gente trabalha com qualquer empresa que tenha que possua o sistema de cirurgia guiada, que possua o kit de cirurgia guiada. Então, a nossa biblioteca é aberta, a gente pode fazer planejamento para todos essas marcas que tenham esse kit, e o anel que vai na guia é o anel referente da marca. Então, se você vai utilizar um implante e um kit da marca Conexão, aquele anel que já vai colado, você já recebe a guia com o anel, aquele anel ele foi fabricado pela Conexão. Então, quais são as principais falhas para a radiologia? E isso é muito interessante, que evita o retrabalho. Quais são as principais falhas? Lembrando que a sobreposição entre modelo e tomografia, ela que determina a precisão do guia. Então, tudo aquilo que atrapalha essa sobreposição, que deixa essa sobreposição mais pobre, isso vai afetar a qualidade do guia. Quais são essas questões? Exames com datas diferentes. Então, são erros muito comuns. A tomografia é antiga, mas o modelo é novo.
vamos já fazer, por via das dúvidas, por precaução, por capricho, vamos então já repetir os dois e deixar os dois novinhos? São as falhas mais comuns. Distorção no modelo, principalmente quando é modelo de gesso, mas como eu disse, isso acontece no escaneamento intraoral também. O escaneamento intraoral, ele é passível de distorção, sim, infelizmente ainda é. Então, a distorção do modelo, existem casos muito comuns, se a gente for parar para pensar, quais são os casos que a gente tem maior chance de distorcer o modelo. Dentes isolados, a gente tem uma área extensa e tem um molar, um terceiro molar lá por último, é muito fácil desse terceiro molar distorcer. Paciente com aparelho, então as distorções de modelo também. A gente consegue identificar quando o modelo está distorcido quando a gente encaixa a tomografia no modelo e a gente vê que aquele encaixe não está certo. A tomografia, eu ainda não consigo falar como que né, por estudos acadêmicos, eu não consigo dar nenhuma informação de distorção em tomografia, mas é muito incomum a gente ouvir falar sobre isso. Então, quando a gente tenta encaixar um modelo numa tomo e a gente vê uma distorção, a gente vai então pesquisar o porquê que aquilo não encaixou, quais são as possíveis. A gente pode então ver, não, esse modelo é novinho, eu fiz ontem, eu moldo super bem, só que essa tomografia é antiga, então vamos repetir a tomografia? Não, foi tudo feito ontem, tá tudo novinho. Então vamos pensar no modelo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho um caso aqui que as pessoas costumam questionar muito em falar assim, mas só esse pouquinho de distorção, o que acontece? Aqui, não sei se vocês conseguem entender, quando aqui nessa tela, eu tenho, olha, eu tenho a tomografia, eu tenho aqui então o contorno do dente, o contorno ósseo, e eu tenho até aqui a visualização dessa mucosa. Então, esse contorno vermelho, ele é o modelo, tá vendo? Esse aqui é até um escaneamento intraoral. Eu tenho, então, esse modelo digital vermelho e eu encaixo ele na tomografia. Quando a gente visualiza nos 3 cortes aqui, a gente vê que, até então, a gente tem uma ótima adaptação. Mas quando a gente vai correr os cortes, quando a gente já vai mais para trás, a gente já começa a ver o início de uma distorção, tá vendo? Não existe um encaixe. Olha aqui já está uma distorção bem visível. Não existe um encaixe fino, não existe uma concordância ideal entre tomografia e modelo. Aqui mesmo a gente já vê bastante que a gente tem um excesso, a gente consegue ver que esse dente está transpondo por aqui ele está no limite correto, e aqui ele já não está no limite tão legal, já não está no limite tão ideal, tá vendo? A sobreposição da tomografia com o modelo não bate. Então, o que pode acontecer? É muito difícil a gente mensurar o que essa distorção aqui de meio milímetro vai trazer para a cirurgia que vai ser feita ali ou vai ser feita no outro lado, no outro quadrante. É muito complicado. Eu não consigo mesmo mensurar e falar para vocês. Olha, essa pequena distorção aqui não vai afetar. Essa pequena distorção, ela pode não afetar. Se for uma distorção de meio milímetro, ela pode distorcer, ela pode mudar aquele implante de posição meio milímetro e ela pode ainda ser proporcional à distância. Ela pode, então, ter um efeito ali de alavanca e lá do outro lado ela ser muito mais do que meio milímetro. Então, assim, vale do bom senso. O ideal é que a tomografia e o modelo, eles encaixem de forma perfeita. Não encaixou de forma perfeita? Vamos avaliar? Olha, o que eu costumo falar? Não encaixou de forma perfeita, ficou 0,25 distorcido. Bom, esse 0,25, ele pode não dar diferença nenhuma, ele pode dar 0,25, ele pode dar muito mais do que 0,25. O seu caso permite um erro? Se o seu caso permite um erro e a distorção ela parece ser muito pequena, tá, talvez você queira continuar com esse caso, mas a gente não consegue assegurar a precisão do guia. A partir do momento que saiu
saiu do que é recomendado, a gente não consegue mais ter essa previsibilidade. Mas está saindo um pouquinho, espera-se que se seu implante desviar, ele vai desviar um pouquinho. Ah, está desviado meio milímetro. Meio milímetro para mim é crucial. Se esse implante meu mexer meio milímetro, acabou o implante, acabou o dente do lado. Então, vale a gente ter, óbvio, o ideal é que todos os guias eles sejam feitos com a tomografia adequada. Porque o que adianta? Você faz um guia e você faz esse guia, não faz da forma adequada e você não tem uma cirurgia adequada. Então, vale a pena também a gente sempre estar ponderando. Então, quando não existe esse encaixe entre tomografia e modelo, é isso. Então, eu identifico esse desencaixe e a gente informa, então, a radiologia informa pro cirurgião, pro profissional responsável pelo caso, o que pode estar acontecendo, como que a gente vai reverter. Excesso de artefato. Então, a gente viu lá naquele outro dente, que é um dente que tinha uma banda, aquele paciente, ele está com um bracket, ele está com um aparelho. Esse paciente, ele fez, entre a tomografia e o modelo, ele fez alguma movimentação ortodôntica? Depois que ele fez a tomografia, ele fez alguma movimentação ortodôntica? Porque se entre a tomo e modelo foi feita alguma movimentação, eles não vão encaixar. Se essa movimentação foi depois do exame, a guia não vai encaixar. Então, para os pacientes que estão com o aparelho, o ideal é que pare toda a movimentação ortodôntica, estabilize esse paciente, faz a documentação, faz a cirurgia e só depois da cirurgia retorna a movimentação. Excesso de artefato, porque eu não vou conseguir, então, definir os limites do dente na tomografia, então eu não consigo avaliar se aquele contorno do modelo, ele tá ideal, ele tá certinho. Poucos dentes, que pode acontecer essa báscula, e na tomografia parcial também pode acontecer essa báscula. Temos uma mensagem. Os pontos para fazer o encaixe virtual entre TC e escaneamento são identificados ambos na imagem. Isso. Quando a gente faz o encaixe entre tomografia e modelo, eu localizo, eu gosto de utilizar 3 pontos o mais espaçado possível, o mais separado um do outro. Eu localizo 3 pontos no modelo e 3 pontos, os mesmos 3 pontos na tomografia. Esse software que eu utilizo, ele me dá um número, é um número de quão próximo os dois exames estão. E aí a gente tem um limite que a gente aceita, a partir daquilo a gente não aceita, a gente faz diversas tentativas até ficar ok, se não, repete um desses exames. Existe também a possibilidade de a gente fazer um acerto em mãos. Outra pergunta. Depois eu retorno aqui nas perguntas, não apareceu ainda a pergunta. Então, essas são as falhas mais comuns, isso que das tomografias. Então, muitos exames, eles retornam para radiologias, provavelmente porque alguns daqueles outros pontos, alguns daqueles pontos não foram obedecidos, e aí a gente tem aí o que foi que aconteceu, como que isso afetou. Então, tá. Eu sei que a hora já está aqui. Dri, quando o enceramento diagnóstico virtual é realizado, ele é feito em máxima intercuspidação? Bom, essa questão, ela está bem relacionada a que forma que o protético e o protesista trabalham. Então, aqui, para o estudo da saída protética do implante, a gente faz aquele enceramento e ele é um enceramento feito na mordida que me foi enviado. Se a oclusão, porque o modelo digital, o escaneamento intraoral mesmo, quando você vai escanear o paciente, você escaneia maxila, mandíbula ou vice-versa, e depois você escaneia a oclusão. Então, chega para mim aqui a oclusão que você escaneou, seja ela em máxima intercuspidação ou relação cêntrica. Então, vai ser isso aí a forma com que o protético e o protesista trabalham. Para o planejamento de implante, o enceramento que eu faço é de acordo com a relação que eu recebi. Mas o que acontece? Esse enceramento diagnóstico que eu faço, ele é um enceramento diagnóstico. Ele
ele não significa que a prótese vai estar naquela exata posição. Óbvio, a gente pode fazer um planejamento em conjunto com a prótese, e aí sim já é uma prótese bem mais adequada, mas aquele enceramento diagnóstico, a função dele é estar na posição onde que a prótese vai estar. Tudo bem? Vamos falar agora, então, aqui das guias totais. Vamos deixar as perguntas para depois, porque aí faz diferença o tipo do tomógrafo, já vou falar. Para a gente deixar a discussão para depois, porque a gente já está passando um pouquinho aqui do tempo. Então, falado sobre as guias parciais, vamos então para as guias totais. Se a parcial é aquela guia que ela é indicada para paciente com dente, aqui a guia total é para paciente sem dente, ou aqueles poucos dentes que o paciente possui, eles não vão oferecer suporte para o guia. Então, ela é uma guia mucossuportada, e por ela ser mucossuportada, obrigatoriamente vai haver o pino de fixação. Eu sempre coloco o pino de fixação na guia total. Então tá, o paciente eleito, então, para uma guia total, ele precisa ter uma prótese total. Infelizmente, a tecnologia que a gente utiliza, ela ainda exige essa necessidade. O paciente ele tem que ter uma prótese total, senão a gente vai construir uma espécie de prótese total, uma guia primária. Por quê? Porque a guia total, ela tem o formato exato, idêntico da prótese do paciente, porque a tomografia do paciente vai me dar a disponibilidade óssea. Essa tomografia, ela não tem uma reconstrução adequada de tecido mole, então eu não consigo fazer a cópia desse tecido mole. Como eu não consigo fazer a cópia desse tecido mole, é a prótese que vai me dar a cópia desse tecido mole. É a prótese que vai me dar o encaixe da guia. Então, esse paciente precisa ter uma prótese. Da mesma forma que ele precisa ter uma prótese, essa prótese precisa estar bem adaptada. Se essa prótese não está bem adaptada, o dentista ele tem que fazer um reembasamento dessa prótese antes. Porque lembra lá qual que é a qualidade de uma guia boa, é uma guia estável. Então, se eu tenho uma prótese que não está estável, a minha guia é a cópia da prótese, essa guia também não vai estar estável. Então, essa guia, ela não vai encaixar ali durante essa cirurgia, ela vai movimentar durante essa cirurgia, não que ela movimente durante a cirurgia, eu vou explicar melhor. E essa guia, ela não vai reproduzir tudo aquilo que foi planejado. Então, essa prótese, ela precisa estar bem adaptada e ela não pode ter metal, porque o metal, ele vai estourar, a gente ainda pega, sim, algumas prótese total com metal. E o dentista, ele vai fazer ali, então, as marcações de gutta-percha na prótese. Por que esse dentista precisa fazer as marcações de gutta-percha? Qual que vai ser a documentação para um paciente eletivo para guia total? Eu preciso da tomografia da prótese. Essa prótese tem que ser feita essas marcações, tá vendo? Aqui na flange da prótese vai ser feito 5 a 6 pequenas marcações de gutta-percha na vestibular. São pequenas, não pode ser muito pequenininha, também não pode ser muito grande. E o paciente, a radiologia, então, nós vamos fazer uma tomografia único exclusivamente da prótese e uma outra tomografia do paciente com a prótese em boca. Esse que vai ser a documentação. Por quê? Para os radiologistas, então, por que eu preciso desses dois exames? Lembra que lá vocês me perguntaram que eu identifico 3 pontos na tomografia e 3 pontos no modelo. Como que vai fazer aqui, então, aqui no paciente edêntulo? Se o paciente é edêntulo, na tomografia eu vou ter visualização de osso. No modelo ou na prótese, eu vou ter visualização de mucosa. Eu não tenho mucosa e mucosa, nem osso e osso. Então, como que eu vou conseguir encaixar os dois? Através da marcação de gutta-percha. Então, eu tenho o exame da tomografia da prótese com a marcação e da tomografia do paciente com a prótese. Cuidado, gente, não confunda. É um exame só da prótese e um outro exame do paciente com a prótese em boca. Não é necessário a tomografia só do paciente. A gente precisa dessas duas tomografias. Só da prótese e do paciente com a prótese. A gente vai irradiar o paciente só uma vez. Então, como é essa tomografia?
Tomografia odontológica. Eu já vi uma pergunta ali, mais ou menos, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre o tamanho do tomógrafo. O tamanho do tomógrafo, aqui também a gente vai precisar que seja arcada completa. Tomógrafo Cone-Beam, arcada completa. Atual, a gente já falou bastante que tem que ser um exame atual. Arquivos DICOM também já explicamos o que são arquivos DICOM. Então, eu preciso que seja arcada completa. Então, aqui a gente, infelizmente, já elimina aqueles tomógrafos que não pegam arcada completa. Agora, do arcada completa para frente, o que vai afetar? Talvez a qualidade da tomografia ela afete um pouco. Mas a gente precisa aí que a gente tenha um voxel de pelo menos 0,3 milímetros. Então, assim, um tomógrafo grande, com FOV 23, a gente nem tem tomógrafo mais com o voxel maior do que 0,3. Então, assim, pode ser um crânio estendido, sim. O que vai afetar vai ser ali aquela qualidade do exame, de visualização do exame mesmo, mas desde que seja arcada completa e com voxel menor do que 0,3 milímetros, 0,03 milímetros, a gente está confortável então. Então, tomografia Cone-Beam, exame atual, arquivos DICOM, arcada completa e o guia de mordida. Por que o guia de mordida? O erro mais comum que a gente encontra é a prótese desadaptada. Primeiro, a prótese já está desadaptada. Então, é o ideal que o implantodontista, o clínico, ele faça o reembasamento dessa prótese. E ainda tem um outro probleminha. A maioria desses pacientes são pacientes idosos, então, são pacientes com um pouco de dificuldade na colaboração. Na hora que vai fazer a tomografia, para as radiologias, não agora sim o paciente em oclusão, não é como o paciente com a boca entreaberta. O paciente em oclusão, se você coloca o paciente topo a topo, essa prótese ela desloca lá atrás. E vamos recalcular. A guia ela é a cópia da prótese. A prótese ela estava na tomografia em uma determinada posição. Eu vou planejar aqueles implantes naquela tomografia, ou seja, naquela prótese, naquela posição. Aquela prótese, ela vai gerar uma guia. Essa guia vai ser colocada na boca do paciente. Para que a guia seja idêntica ao planejamento, transporte o planejamento, ela tem que estar na boca do paciente no dia da cirurgia, na mesma posição que ela estava na boca do paciente no momento da tomografia. Então, qual que é a posição que a gente tem uma maior facilidade para reproduzir? A de estabilidade. Então, essa prótese, ela tem que estar estável, ela tem que estar encaixada em boca. Então, por quê? Porque não adianta nada esses implantes eles terem sido planejados com a prótese numa posição, depois na boca do paciente ele vai estar em outra posição. Então, a gente pede para que faça um guia de mordida. Então, um guia de mordida para na hora da tomografia o paciente não deslocar essa prótese, não tirar essa prótese do lugar. E essa guia de mordida também é só para a tomografia do paciente. Então, o paciente você vai fazer paciente, prótese e guia, todo cuidado para essa guia não deslocar. Vou mostrar aqui para vocês como que a gente olha se essa prótese está deslocada ou não. E depois vai fazer a tomografia só da prótese. Para as radiologias, eu creio que os radiologistas já estão acostumados com esse protocolo. É muito estranho, né? Eu vou fazer tomografia só da prótese, sim. Eu vou colocar essa prótese na mesinha do tomógrafo. De preferência, eu coloco a mesinha e entre a prótese e o tomógrafo, eu coloco algum outro objeto ali com uma densidade menor, que eu vou conseguir, então, separar a mesinha o tomógrafo da mesinha e na hora da reconstrução da tomografia eu vou conseguir visualizar o oclusal dos dentes da prótese, que eu vou fazer então o estudo da saída protética, seja essa prótese parafusada, cimentada, barra, clipe, se a gente faz a prótese colada na mesinha, eu vou conseguir, só que eu vou ter ali então uma não visualização da oclusal. A mesma coisa se fizer a guia de mordida fizer a tomografia da prótese com guia de mordida. Esse guia de mordida ele serve para estabilizar o paciente.
aqui na tomografia da prótese, essa guia de mordida, ela vai só tampar essas oclusais. Faz diferença o tipo de tomógrafo de pequeno, volume grande, faz a guia com que material? A guia de mordida com que material? A guia de mordida com silicone mesmo. A guia de mordida, a guia ela é feita, ela é prototipada em impressora 3D com resina acrílica, biocompatível, translúcida. E a guia de mordida ela pode ser feita com silicone mesmo. Vamos lá então para um planejamento de total. Antes de mostrar o planejamento de total, eu vou mostrar aqui para vocês uma situação em que a gente tem uma prótese desadaptada. Aqui a gente já consegue observar, ó, nesse corte a gente tem aqui a reconstrução do osso, a gente tem a visibilização da mucosa, a gente tem a prótese e a gente vê esse espaço entre a prótese e a mucosa. Isso significa, então, que o paciente deslocou essa prótese durante a tomografia. A gente vê essa entrada de ar. Essa entrada de ar, a gente bate o olho e já fala, pronto, deslocou a prótese. Essa prótese está muito deslocada. Aqui a gente vê, tá vendo? Olha, a imagem está ótima. Aqui eu tenho a marcação de gutta-percha na prótese, aqui eu tenho a prótese, aqui eu tenho o deslocamento, aqui eu tenho a mucosa e aqui eu tenho o osso. Então, eu vejo esse espaço entre mucosa e prótese, e isso é um sinal que essa prótese ela foi deslocada. Aqui as marcações de gutta-percha, bem bonitinhas. Vamos lá, então, para o planejamento, então, de uma guia total. O planejamento da guia total, ele é feito muito parecido com o planejamento da guia parcial. Como que a gente faz esse planejamento, então? Tá? Eu vou ter aqui agora, então, duas tomografias. Deixa eu voltar. Eu tenho aqui, então, duas tomografias. Eu tenho uma tomografia que ela vai a tomografia do paciente, né? Então, aqui eu consigo visualizar toda a estrutura. Esse paciente aqui foi um paciente que a gente fez um planejamento dele esses dias. Osso aqui, quem me dera se todos os pacientes fossem assim, não se iluda. Mas aqui a questão da disponibilidade óssea também, ela é a mesma questão para um implante da forma tradicional, não precisa ter mais ou menos osso. Acontece que quando você tem uma disponibilidade menor de osso para cirurgia guiada, a gente consegue posicionar esse implante melhor. Então, aqui eu tenho a tomografia do paciente, e aqui eu tenho a tomografia da prótese. Tá vendo? Quando eu faço a tomografia da prótese isolada, eu consigo a reconstrução perfeita, eu consigo a cópia perfeita dessa prótese. Então, lá no paciente desdentado, eu vou casar dente com dente. Marcação num dente, marcação no dente na tomografia, marcação do dente do modelo. Aqui eu vou casar gutta-percha com gutta-percha. Eu vou unir, então, as duas tomografias. Depois que eu unir as duas tomografias, eu faço, então, o posicionamento desses implantes. Quando eu posiciono esses implantes, eu já tenho aqui as saídas, onde que esses implantes eles vão sair, tá vendo? Eu tenho aqui, de acordo com o encaixe de prótese que vai ser utilizado também. E aí, depois de feito, aprovado todo o caso, a gente faz, então, o desenho do guia. Tá vendo? O guia, então, ele é a cópia exata da prótese. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa é a prótese. E esse é o guia, ele é a cópia exata. E aqui a gente vai fazer, então, os posicionamentos dos pinos de fixação. Nas superiores, eu sempre gosto de colocar 3 na vestibular e 1 no palato. Essa guia, então, aqui nesses anéis, onde vão ser colocados os anéis metálicos da marca do implante que vai ser utilizado. E essa, então, ela é a guia total para os implantes. Visto, então, quais são as guias, como que funciona o planejamento para a guia total. Quais são os erros mais comuns? Então, o erro mais comum é a prótese desadaptada no momento da tomografia. Ela desadaptou porque ela
está desadaptada, ela precisa de um reembasamento, ou ela está desadaptada porque na hora da tomografia desadaptou. E o excesso ou falta de marcação. As marcações, elas têm que ser bem distribuídas. Essa marcação, ela não tem nada a ver com a posição desse implante. Ela tem a ver mesmo com o encaixe. Por isso que ela tem que ser bem distribuída. Da mesma forma que os dentes na guia parcial, eles têm que estar bem distribuídos, essas marcações também têm que estar bem distribuídas. Que não adianta nada eu colocar só de um lado e aí eu não tenho a referência se do outro lado elas estão bem encaixadas. Então, essas marcações, elas têm que estar bem distribuídas, não pode ser muito grande nem muito pequena, 5 a 6, nem 20, nem 3. 5 a 6 marcações já está de bom tamanho. Então, falamos bastante sobre o que é guia parcial, o que é guia total, quais as indicações, quais são as documentações necessárias. Vou passar um caso clínico bem rapidinho aqui, já tô terminando aqui. Só um caso clínico bem rápido. Agradecimento aí à doutora Raquel, que cedeu para a gente esse caso clínico, então, aqui de parcial. Esse paciente é um paciente com agenesia dos primeiros premolares. Ele primeiro passou por todo um processo de ortodontia e, finalizado a ortodontia, então vamos para o posicionamento dos implantes. A gente já consegue perceber aqui um espaço bem reduzido para o posicionamento desses implantes, então por isso que optou a utilização do guia. Quando as guias são indicadas em todas as situações, mas elas são, né, principalmente quando a gente tem uma situação bem limite aí, a guia ela é uma ferramenta, mas em todas as cirurgias, para todos os implantes, mas principalmente aqui nessa situação que a gente está bem limite. Depois o Diogo, o Dr. Marcos podem falar aí para vocês também sobre as cefalometrias. Esse paciente passou dentro da Compass por vários processos, desde a ortodontia, prótese, implante. Então, foi feito a cefalometria e aqui a gente tem o paciente pós-ortodontia. Esse paciente pós-ortodontia, a gente ganhou um pouquinho mais de espaço. A gente vê na outra, o espaço estava bem reduzido, né? E aqui, com a ortodontia, a gente ganhou um espaço, mas também um espaço ali bem limite, numa situação bem crítica. Planejamos, então, o posicionamento desse implante. Aqui tá vendo o implante o arquivo bonitinho, como que ele aparece, né, no planejamento, não é aquele quadradão que vocês viram no meu planejamento. Então, aqui, a gente primeiro, né, fez esse planejamento, aqui o posicionamento do dente 24, e aqui no 14 a gente já tem uma deficiência de altura óssea. Então, o legal desse caso é que a gente vai ver que as duas situações, uma cirurgia fechada e uma cirurgia aberta. Uma cirurgia fechada para o 24 e uma aberta para o 14 por conta da necessidade de fazer o levantamento de seio. Então, aqui a área do dente 14, a gente vê que é bem limite, e a área do dente 24 também, onde que vão ser recebidos os implantes. Aqui a guia cirúrgica em posição, é uma guia dentosuportada, mas a gente ainda colocou também o pino de fixação, por ser uma guia extensa. E aí, para os implantodontistas, já estão cansados de saber, né? O kit de cirurgia guiada, ele tem essas chaves redutoras e as brocas são um pouquinho mais longas, e aí vai ser feito, então, o escalonamento com chaves e brocas. Aqui o início da fresagem, usou broca 2.2 e o redutor 2.2. Cirurgia fechada, né? A gente vê só a perfuração, broca 2.8 com redutor, o implante e a descida do implante 14. Aqui, nessa situação, depois em outro momento a gente pode falar sobre as questões das próteses. Aqui ela mostra, né, quando ela coincide as bolinhas da chave com a bolinha do guia, isso tem relação com a indexação desse implante, da posição que você vai parar esse implante para a prótese, para o encaixe da prótese que vai vir depois. E aqui a gente tem, então, como que fica esse paciente pós-implante. Então, a gente vê a questão do fluxo dessa cirurgia, o tanto que ela é rápida, o tanto que o trauma bem menor que ela traz. Vamos agora para o 24, onde vai ser feito o levantamento do seio maxilar. Então, aqui, a janelinha aberta, o material, a deposição desse material. Aqui, a Raquel sempre com muito cuidado,
ela faz, né, ela desce esse implante com a janela aberta e vai monitorando a todo tempo a descida dessas guias e a descida até mesmo do implante. Então, aqui a gente vê o implante, desceu o implante e a janelinha aberta lá em cima. Aqui o implante 24 em posição. Aqui é uma sobreposição pós-cirúrgica. Sobreposição é muito interessante, pena que não é costume, nem talvez tão necessário fazer as tomografias pós. Mas esse contorno rosa é a tomografia pós. E o amarelinho é o implante que foi planejado. Então, a gente vê essa concordância entre planejamento e pós-cirúrgico. Aqui o contorno rosa também é após. O material, ele, devido à opacidade, a gente vê aqui que está só o contorno dos dentes e do próprio implante. Então, o contorno nesse tipo de sobreposição, para esse software, ele marca mesmo só as partes mais densas. E aqui, paciente já com esses implantes instalados e bem cicatrizados. Então é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que para os especialistas, os não especialistas, implantodontistas, orto, se tem alguém de orto aí, espero que vocês tenham entendido um pouco, espero que tenha sido um pouco clara, tenha mostrado para vocês, compartilhado com vocês esse nosso dia a dia aí de planejamento de implantes. E fiquem à vontade, vamos lá para as perguntas. Eu vou ler todas as perguntas aqui e ver se eu respondi todas. Funcionou bem, tá tudo ótimo. Funcionou bem até o final, cortou algumas vezes. Vamos lá, eu acho aqui que as perguntas começaram. Em vez do modelo físico, doutora Edilene, em vez de modelo físico, podemos utilizar o escaneamento em substituição? Respondi, Edilene, isso mesmo. A gente precisa que o modelo seja digital. Ele pode vir do escaneamento do modelo físico ou do escaneamento intraoral. A gente consegue fazer um fluxo todo digital para todos os serviços na Compass. A gente consegue fazer um fluxo totalmente digital. Só voltando um pouco no outro slide, teria necessariamente que manter a oclusão dos dentes afastados? Acho que falei também, para a guia parcial, é interessante que tenha essa desoclusão justamente para liberar a oclusal dos dentes para eu fazer aquelas marcações e coincidir tomo com o modelo. Quando ele fica em oclusão, uma oclusal acaba tampando a outra e é difícil de eu identificar na tomo e modelos e estruturas iguais. Agora, para a guia, a guia de total, aí normalmente o paciente, né, que usa a prótese total, se ele desocluir essa prótese também, grande chance dessa prótese desadaptar isso e mudar de lugar. Então, já para o total, é interessante que o paciente faça a tomografia em oclusão com o guia de mordida, mas que a tomografia da prótese ela seja feita sem nada tampando aquela oclusão, para eu conseguir visualizar as oclusais e as saídas. Doutor Marcos respondeu, muito obrigada. Quem faz o enceramento da futura prótese? O próprio laboratório ou o CD que faz? O CD só aprova esse planejamento, tudo virtualmente, certo? Doutora Cibele, isso mesmo. Aqui, se a gente está fazendo só o planejamento de implantes, ou você, no caso de você fazer o modelo, você pode, eu vou fazer a moldagem do meu paciente, esse paciente ele não tem prótese. Você pode, então, fazer o enceramento. Você lembra que eu falei, se o paciente tiver prótese, mandar o modelo com prótese e sem prótese? Se o paciente não tem prótese, mas você tem ainda essa preocupação que o meu enceramento ele está sem a referência, você pode fazer o enceramento aí, mandar para mim os dois modelos. O modelo original, né, sem a prótese, sem os dentes, e o modelo já encerado.
a gente vai, então, esse modelo já encerado, ele vai funcionar como se fosse o modelo com a prótese. E aí, na hora de fazer o planejamento, eu vou, então, utilizar o seu enceramento para fazer o estudo da saída protética. Agora, dentro da Compass, a gente consegue fazer uma associação de todos os setores. Se você vai fazer também um planejamento de prótese, a gente, lá dentro da Compass, a gente tem os nossos protéticos e a gente pode, então, fazer esse planejamento em conjunto. Aí, esse enceramento já, o nosso sistema, ele é todo CAD/CAM, ele é todo digital, então, esse enceramento, ele vai ser feito da forma digital. Tudo bem? Doutora Cibele, os pontos para fazer o encaixe virtualmente entre TC e escaneamento são identificados ambos na imagem 3D da TC e no modelo, mas na imagem 3D, certo? Isso mesmo. Eu identifico, na hora que eu vou transferir o meu paciente para a realidade virtual, eu tenho o modelo e eu tenho a reconstrução 3D da tomografia. Eu identifico os 3 pontos no modelo, os 3 pontos na reconstrução 3D e eles encaixam. Mas aí, depois, nos cortes da tomografia, eu consigo ver, então, a concordância da linha do modelo com a imagem da tomografia para saber se aquele modelo, ele realmente, porque às vezes no 3D, aparentemente, ele está encaixado, mas às vezes, quando você vai olhar nos cortes da tomografia, ele não está tão adequado. Dri, quando o enceramento diagnóstico virtual é realizado, ele é feito em máxima intercuspidação? Doutora Érica. Então, o enceramento diagnóstico é aquilo que eu te falei. Se o planejamento, ele é um planejamento só de implantes, eu faço o enceramento na relação que me foi enviada. Aquele escaneamento, ele foi feito em máxima intercuspidação, relação cêntrica. Então, eu faço o enceramento daquela forma. Agora, se é um planejamento de prótese, aí vai de acordo também com a forma com que o profissional trabalha. Faz diferença o tipo de tomógrafo, de pequeno volume ou grande? Foi aquilo que eu disse, né? O tomógrafo, obrigatoriamente, ele tem que pegar a arcada por completo. Se ele pegou a arcada por completo, ótimo. Ele pode ser um tomógrafo de crânio estendido, ou ele pode ser aquele tomógrafo que só pega a arcada mesmo, desde que ele tenha um voxel de uma resolução boa. Faz o guia em que material? A guia de mordida em que material? Para eu entender melhor. Tá. A guia dos implantes, ela é feita com a resina acrílica. A guia de mordida, ela pode ser feita com a silicone. Muito obrigada, Adriana. Já fiz tantas que fiquei com vergonha. Existe alguma dica para fazer as marcações nos dentes e na tomografia? Que isso, doutora Sibeli? Fique à vontade. Pode fazer quantas perguntas for necessário. Eu estou aqui totalmente à disposição. E agora, as marcações, se você for fazer esse encaixe entre tomografia e modelo, é isso mesmo? Se não for, me fala aqui se eu estou fugindo da sua pergunta. Essas marcações, eu gosto, quando eu vou fazer a sobreposição de tomo e modelo para guia parcial, eu sempre coloco os 2 arquivos de frente para mim e eu vou ali, eu tento ser o mais específico, o mais certeiro possível e eu tento colocar esses pontos os mais espaçados um do outro. Um molar, um anterior e um molar do outro lado. Vai de acordo com a disponibilidade que esse paciente tem também de dente e com os artefatos que tem na tomografia. Uma área com menor quantidade de artefato e com os dentes mais espaçados. Certo? Érica, obrigada, muito obrigada pela sua presença, doutora Cibele, a todos que assistiram, que participaram. Que bom que vocês gostaram. Lembre, então, das próximas que vão vir por aí. Os nossos contatos estão aqui, entre nas nossas redes, no nosso site, WhatsApp, Instagram. A gente está sempre à disposição para o que vocês precisarem, para discutir caso, para mostrar novidade, para saber das novidades e para a gente compartilhar aí esse conhecimento, para a gente crescer junto e talvez trabalhar junto. Tudo certo, gente? Mais alguma dúvida?
Eduardo Menezes, parabéns, muito bom, obrigada, eu que agradeço. Gente, eu vou finalizando aqui aquele Instagram, aquele WhatsApp, desculpa, que vocês mandaram a mensagem para se inscrever, eu recebo aquelas mensagens lá, o meu e-mail, ele tá aqui também, então fiquem à vontade para me ligar ou para me mandar um e-mail, tudo bem? Um abraço a todos, tchau, tchau.